Pessoal, então agora vamos fazer uma breve perspectiva histórica a respeito da teoria do geral dos direitos fundamentais. A começar lá pela antiguidade, né? Nós podemos observar que a partir principalmente da religião e da filosofia observados nessa época, nós conseguimos extrair algumas ideias-chave que depois vão acabar influenciando as doutrinas justnaturalistas. As doutrinas justnaturalistas, por sua vez, consagradoras, né, idealizadoras dos chamados direitos naturais, direitos que seriam inerentes à natureza humana, obviamente, com distinções e especificidades dentro de cada subdoutrina da doutrina justnaturalista, nós podemos destacar algumas delas. Por exemplo, né, São Tomás de Aquino, que fazia a distinção entre direito natural e direito positivo. O direito natural enquanto consagrador da razão humana, né? E, portanto, comum aí a todos os homens. Vejam a correlação, o início, a sementinha da teoria geral dos direitos fundamentais. Na sequência, as teorias contratualistas, que também tiveram bastante destaque no que diz respeito ao justnaturalismo, né? Mencionando aí alguns deles. Hugo Grosso, por exemplo, que entendia a razão como fundamento último do direito e, portanto, um bem universal, universalizado. O John Milton, que foi o primeiro a defender os direitos de autodeterminação do homem, tolerância religiosa, liberdade de manifestação. Na sequência, Thomas Hobbes, que defendia que o homem ele possuía alguns direitos inerentes à sua natureza, né, os chamados direitos naturais, mas que esses direitos eles só poderiam ser observados no denominado estado de natureza, ou seja, o estado de natureza era aquele momento em que precedia a sociedade organizada propriamente dito, né, em que o homem ele era regido unicamente pelas leis da natureza. Também John Locke, que foi muito importante, não só em âmbito da teoria dos direitos fundamentais, mas em tantos outros aspectos, em tantas outras searas. Ele foi o primeiro a reconhecer aos direitos naturais e inalienáveis do homem uma eficácia oponível, inclusive, aos detentores do poder. E isso se fazia, obviamente, com a celebração do denominado contrato social entre aqueles que integravam a sociedade e os detentores do poder. Nos quais os primeiros acabavam abrindo uma parcela, mão de uma parcela de sua liberdade, para que os detentores do poder pudessem organizar de maneira adequada aquela comunidade. Além disso, no século XVIII, nós tivemos também Rousseau e Thomas Paine, que foi o Rousseau, um grande defensor do direito à liberdade. Thomas Paine foi o primeiro a utilizar essa terminologia direitos do homem. E concluindo esse processo, essa fase do justnaturalismo, nós tivemos Kant, para quem todos os demais direitos estão abrangidos pela liberdade, pelo direito à liberdade, que é o direito natural por excelência, para Kant, né? Então, todo homem teria o direito à liberdade, encontrando-se limitado apenas pela liberdade coexistente dos demais homens. Bom, então, né, após essa fase inicial de justnaturalismo, em que a gente não pode falar ainda numa teoria geral dos direitos fundamentais propriamente dita, nós começamos a observar um processo de reconhecimento dos direitos fundamentais na esfera do direito positivo. E isso se deu desde lá dos direitos estamentais até os direitos fundamentais do século XVIII. A começar, então, pela Inglaterra, com o destaque da Magna Carta, né, que, embora ela concedesse privilégios a algumas classes sociais inglesas, né, regalias à nobreza, prerrogativas da igreja, liberdades municipais, ao final foi possível se extrair, a partir dessa concessão de prerrogativas, o cerne, o núcleo de alguns dos direitos fundamentais, tal qual nós entendemos na modernidade. Também a reforma protestante, ela merece destaque, né, no sentido de que com ela foi possível, deu-se início a um gradativo reconhecimento da liberdade de religião e de culto. Bom, outros documentos ingleses também bastante importantes são o Petition of Rights, o Habeas Corpus Act e o Bill of Rights, né, um na sequência do outro.
É claro que eles não se coincidem, né? Eles possuem suas especificidades, mas em termos gerais, nós podemos dizer que por meio desses documentos, direitos e liberdades foram reconhecidos aos cidadãos ingleses, né? Como, por exemplo, princípio da legalidade penal, proibição de prisões arbitrárias, direito de petição, habeas corpus e assim por diante. E esses direitos eles acabam surgindo como enunciações gerais do direito costumeiro, ou seja, daquilo que era observado na prática e que foi positivado. Além disso, também por meio desses documentos, nós observamos uma progressiva limitação do poder monárquico, que até então era muito forte, ao mesmo tempo em que se deu uma progressiva afirmação do parlamento perante a coroa inglesa. E com isso, nós tivemos evolução das liberdades e privilégios estamentais medievais e corporativos para liberdades genéricas no plano do direito público, né? Houve, portanto, uma expressiva ampliação dessas liberdades, tanto no que diz respeito ao conteúdo dos direitos que foram consagrados à época, quanto no que diz respeito à extensão, uma vez que antes eles eram restritos a algumas classes privilegiadas e aos poucos foram se estendendo a todos os cidadãos ingleses. Bom, também bastante importantes os documentos conhecidos como a Declaração do Povo da Virgínia, de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem Cidadão, de 1789, né, no qual nós começamos a observar uma transição das liberdades legais inglesas para os direitos fundamentais constitucionais. Portanto, esses direitos eles passaram aos poucos a adquirir um caráter constitucional. E assim, né, por meio desses documentos, então, nós passamos a observar a supremacia normativa e garantia da sua justiciabilidade por intermédio da Suprema Corte e do controle judicial de constitucionalidade. Além disso, pela primeira vez, os direitos naturais do homem, eles foram acolhidos e positivados como direitos fundamentais constitucionais, e não apenas na seara infraconstitucional, na seara legislativa, como se dava antes. Também podemos observar na positivação desses direitos uma forte inspiração justnaturalista, e com destaque aqui de que as declarações francesas, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em destaque, ela possui um conteúdo um pouco mais democrático e social do que as inglesas, ou melhor, do que as americanas, perdão. Então, a perspectiva histórica em síntese, em termos bem gerais, era isso, e na sequência nós damos continuidade.